O milionário, influente, descobre segredo surpreendente da mendiga negra que ficou com ele. Gabriel, o magnata das alturas da Avenida Paulista, conhecido por seu estilo implacável e festas que paravam São Paulo, estava acostumado a tudo. Carros importados, jantares caros, olhares de inveja e sorrisos falsos. Mas naquela noite, durante a gala mais luxuosa do ano, algo explodiu no seu mundo perfeitamente brilhante. Entre vestidos de seda reluzente, diamantes que cintilavam como estrelas e taças de champanhe soando como sinos, ele a viu, Lúcia. Nada como aquela mulher. Ela parecia uma pintura invertida naqueles corredores de luxo. Não tinha joia, não usava maquiagem. A roupa simples dela contrastava como fogo contra gelo. E nos olhos, um brilho tão intenso que cortava o ar rarefeito da elite. Sem saber como, Gabriel foi atraído. Foi puxado por uma força estranha, quase inexplicável. Eles conversaram rápido. A voz dela era uma música suave no meio do caos. Cada palavra cravava imediata e violenta, o tipo que arrebenta qualquer lógica de classe social. A noite rolou, quente, intensa, quase como se o mundo tivesse parado para eles. Mas no amanhecer, quando ele acordou com o sol invadindo sua cobertura nos jardins, Lúcia tinha sumido no ar como um sonho quebrado. Nada mais do que o cheiro sutil dela ficou para trás. Um perfume barato, quase esquecido. Gabriel não se acomodou. Começou sua busca louca, desesperada nas ruas cinzentas, afastando a turma das mansões para encontrar a mulher que mexeu com sua alma. Até que numa esquina qualquer ele a viu, ou quase. Uma mendiga negra, com os olhos que ele nunca esqueceria, suja, escondida sob um poncho surrado. Era ela. Parecia. Mas era cedo demais para certezas. Algo naquela mulher gritou segredos enterrados, dores silenciosas surgindo na pele marcada. Ele sentiu o aperto no peito. Não era só a passagem brusca entre riqueza e pobreza. Era um mistério sombrio, uma história que não queria sair da sombra. Então veio Rosa, irmã de Lúcia, aparição feroz, com um olhar que queimava o ar, pronta para proteger segredos a ferro e fogo. Rosa não entregava nada. Era uma muralha viva, disposta a desafiar o próprio Gabriel, se preciso. Nos seus gestos, a promessa de perigo, de dentes cerrados contra quem quiser cavar onde não deve. Gabriel atravessava esse terreno minado, com a cabeça latejando, o corpo puxado entre o desejo absurdo e o medo que arrancava a alma. O que Lúcia esconde? O que Rosa está disposta a fazer para impedir que ele saiba? O que qualquer verdade enterrada pode acabar com o que ele construiu a custo de noites sem dormir e decisões implacáveis? Os segredos começaram a aparecer, pequenos estilhaços que apontavam para um passado que mexia com sua própria história. A verdade não era só sobre Lúcia, era sobre ele também, sobre laços que ninguém imaginava. Gabriel sentiu a balança pender, esconder a realidade e viver em um castelo de mentiras, ou encarar tudo e se arriscar. O que fazer quando o amor vem mascarado de dúvida e o perigo debaixo da pele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava prestes a fazer a pergunta que o martelava desde a noite anterior, quando o grito cortou o ar. Um barulho estrondoso, um vidro quebrando. O coração dele disparou e o mundo girou. Todos na esquina viraram-se. A figura de Lúcia, quase um fantasma, estava ali, mas não como antes. Rosa empurrava contra a parede, os olhos de ambas repletos de desespero e rixa. A tensão era palpável e Gabriel entrou em pânico. O que era aquilo? Lúcia! Ele gritou, a própria voz, uma súplica. Mas então, o que aconteceu foi ainda mais inesperado. Um grupo de homens surgiu do nada, com uma atitude ameaçadora, e os rostos deles estavam carregados de raiva. O líder, um homem alto e corpulento, gritou: "Onde está o dinheiro, sua vagabunda? Você não pode fugir. Eu disse que você tinha que pagar." A cena rugiu. Gabriel ficou paralisado, o queixo caído. Lúcia soltou um grito de horror. Rosa se colocou à frente da irmã, seu corpo agigantando-se em um instinto protetor. Mas o homem avançou. Gabriel pensou em correr, mas seu corpo não respondia. Sentia a adrenalina inundando suas veias. Uma luta entre o desejo de ajudar e o medo do que poderia acontecer. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz um trêmulo que mal reconhecia. "Ela não tem nada. Deixe-a em paz." O líder riu, uma risada cruel. "Ela tem tudo a ver com o que você possui, magnata." "A verdade é que você não conhece." Ele olhou para Lúcia com um sorriso diabólico. "A verdade que ela esconde. Um segredo muito maior do que você imagina." O tempo pareceu parar. Gabriel sentiu a pressão no peito aumentar. Sua cabeça girava com perguntas. Que segredo? O que Lúcia poderia ter que o envolvesse nessa confusão? Rosa empurrou Lúcia para trás, os olhos fixos no homem. "Não toque nela. Você sabe que não pode fazer isso aqui." "Não pode!" disse com a coragem de uma leoa. Mas a resposta do homem foi rápida. Ele puxou Lúcia pela manga do poncho, arrancando-a das mãos de Rosa. O grito dela ecoou na rua, um sonido limpo que partiu o coração de Gabriel em dois. Ele não podia esperar mais. O instinto de salvar Lúcia superou o medo. Ele avançou. "Solte-a!" gritou. Ao se aproximar, uma luz ofuscante iluminou uma faca na mão do homem. O reflexo do sol cortando aquele metal prateado. Um calafrio percorreu a espinha de Gabriel. Pensou em tudo o que poderia perder em um segundo. Fama, fortuna, sua própria vida, mas principalmente Lúcia. E então, com uma velocidade que parecia sobrenatural, Lúcia, que até aquele momento estava paralisada de medo, fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela se virou e, com uma força surpreendente, empurrou o homem. A faca caiu de suas mãos e foi parar no chão, branquíssima em meio à sujeira. O barulho trouxe a atenção das pessoas ao redor. Murmúrios começaram. O clima, que até então era de tensão máxima, virou caos. Todos queriam saber o que estava acontecendo, mas entre a multidão, as mãos de Lucy estavam tremendo. Nos olhos dela,
Havia dor e fúria, como se algo velho e doído estivesse prestes a se libertar. Eu não sou quem você pensa que sou, Gabriel. Ela gritou, seu olhar penetrante. Eu não sou essa mendiga. As palavras dela ecoaram como um trovão. Gabriel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lúcia não era quem parecia? O que mais ela escondia? Enquanto o tumulto aumentava ao redor, a única coisa que Gabriel conseguia ver eram aqueles olhos, revelando um abismo de mistérios. O que realmente se escondia atrás da aparência desapegada de Lúcia? A verdade estava ali, prestes a ser desenterrada. Mas ele não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Não havia como voltar atrás agora. E assim, no meio do caos, com um novo mundo de segredos se abrindo bem diante dele, Gabriel respirou fundo. A verdadeira pergunta não era mais o que Lúcia escondia, mas sim o que isso significava para ele. O que ele faria agora? Gabriel estava prestes a fazer a pergunta que o martelava desde a noite anterior, quando o grito cortou o ar. A figura de Lúcia, quase um fantasma, estava ali, mas não como antes. Rosa empurrava contra a parede, os olhos de ambas repletos de desespero e rixa. A tensão era palpável e Gabriel entrou em pânico. O que era aquilo? Lúcia, ele gritou, a própria voz uma súplica. Então, uma cena ainda mais inesperada aconteceu. Um grupo de homens surgiu do nada, com atitudes ameaçadoras. O líder, um homem alto e corpulento, gritou: "Onde está o dinheiro, sua vagabunda? Você não pode fugir. Eu disse que você tinha que pagar." A cena rugiu. Gabriel ficou paralisado, o queixo caído. Lúcia soltou um grito de horror. Rosa se colocou à frente da irmã, seu corpo agigantando-se em um instinto protetor, mas o homem avançou. Gabriel pensou em correr, mas seu corpo não respondia. A adrenalina inundava suas veias, uma luta entre o desejo de ajudar e o medo do que poderia acontecer. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz trêmula. "Ela não tem nada. Deixe-a em paz." O líder riu. Uma risada cruel. "Ela tem tudo a ver com o que você possui, magnata. A verdade que você não conhece." Ele olhou para Lúcia com um sorriso diabólico. A verdade que ela esconde. Um segredo muito maior do que você imagina. Gabriel sentiu a pressão no peito aumentar. A cabeça girava com perguntas. Que segredo? O que Lúcia poderia ter que o envolvesse nessa confusão? Rosa empurrou Lúcia para trás, os olhos fixos no homem. "Não toque nela. Você sabe que não pode fazer isso aqui. Não pode", disse com a coragem de uma leoa. Mas a resposta do homem foi rápida. Ele puxou Lúcia pela manga do poncho, arrancando-a das mãos de Rosa. O grito dela ecoou na rua, partindo o coração de Gabriel em dois. Ele não podia esperar mais. O instinto de salvar Lúcia superou o medo. Ele avançou. "Solte-a!" gritou. Quando se aproximou, uma luz ofuscante iluminou uma faca em sua mão. Um calafrio percorreu a espinha de Gabriel. Pensou em tudo que poderia perder em um segundo: fama, fortuna, sua própria vida, mas principalmente Lúcia. Mas então Lúcia, que parecia paralisada de medo, fez algo inesperado. Com um movimento rápido, ela se virou e empurrou o homem. A faca caiu de suas mãos.
e o barulho trouxe a atenção dos transeuntes. O clima, que até então era de tensão máxima, virou caos. Pessoas começaram a se aglomerar. Eu não sou quem você pensa que sou, Gabriel! Lúcia gritou, o olhar dela inflamado. Eu não sou essa mendiga. As palavras dela ecoaram como uma explosão. Gabriel sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lúcia não era quem parecia? O que mais ela escondia? No meio da confusão, o homem que havia atacado Lúcia se levanta rapidamente e, com um gesto desesperado, sacode um dispositivo que ele tinha no bolso. Um brilho intenso ofusca os olhos de todos. E num instante, um clamor de vozes e risadas ecoa da multidão, seguida por um zumbido mecânico. Um drone paira sobre eles, envolvendo a cena com uma câmera. Gabriel mal podia acreditar. O homem estava filmando tudo, e o que parecia um sequestro se tornava um show. A verdade estava na mira de todos. Olha o que temos aqui! Gritou o homem, um sorriso cínico em seu rosto. Uma história fresquinha para você, magnata. Aposto que vai render uma boa quantia. A multidão começou a murmurar, vozes misturadas em choque e curiosidade. O que era toda essa loucura? O que Lúcia realmente escondia? Gabriel sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva e medo. Agora todos estavam interessados não apenas em Lúcia, mas no que ele tinha a ver com tudo isso. Rosa ficou imóvel, os olhos arregalados, um misto de proteção e desespero. A cena estava se transformando em algo além de uma simples briga de rua. Lúcia, com a respiração agitada, agora olhava para Gabriel com um olhar que falava mais do que palavras. Não! Ela gritou, como se quisesse proteger mais do que apenas a si mesma. Isso não é sobre você. É muito maior. E naquele momento, Gabriel sentiu que tudo estava mudando. Os segredos começaram a revelar um novo perigo que ele nunca imaginou enfrentar. Olhando para Lúcia, ficou claro, não era apenas sobre amor ou desejo, mas sobre um passado que poderia destruir tudo o que ele era. O que estava por trás daquela frase? E assim, no meio do tumulto, o verdadeiro mistério se aprofundava. O que realmente se escondia sob a superfície? E mais importante, até onde Gabriel iria para descobrir a verdade? Gabriel estava paralisado, o coração martelando no peito. O caos ao seu redor era ensurdecedor. Os murmúrios da multidão cresciam. Lúcia havia revelado algo, e esse "não sou quem você pensa que sou" ecoava na sua mente como um tambor. O que ela sabia? O que mais estava escondido? A tensão estava pesada, e o homem à frente deles, com o olhar de um predador, parecia perceber a fraqueza. Gabriel sentiu a necessidade de agir, mas o que poderia fazer agora? Aquela cena era surreal, como um pesadelo acordado. O drone continuava filmando, capturando cada momento carregado de apreensão. Mas quem realmente estava no controle da narrativa? Ele ou Lúcia? Lúcia, o que está acontecendo? Ele gritou, desejando que as palavras pudessem cortar tudo aquilo. Mas antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo rasgou o ar. Uma mulher, que até então estava na multidão, começou a avançar. Seu rosto estava pálido e os olhos pareciam carregados de pânico. Ela tinha algo na mão. Um papel? Uma foto? Pare! Ela gritou, sua voz cortando o clima elétrico da cena. Vocês não sabem a verdade! Todos se viraram para ela. O homem que ameaçava Lúcia hesitou, a bravura se esvaindo de seu rosto. A mulher se aproximou, e então, com um movimento brusco, ela ergueu a foto acima da cabeça. Gabriel viu, e seu coração parou.
Era uma imagem clara de Lúcia, mas não como ele a conhecia. A Lúcia da foto estava limpa, vestindo um vestido deslumbrante, cercada por pessoas sorridentes. A legenda dizia: "A filha perdida do magnata, o retorno." Gabriel estava sem fôlego. A mulher na foto, a celebridade em destaque, era a mesma que estava ali, suja e maltratada. "Ela é sua irmã, Gabriel", gritou a mulher, o desespero em seus lábios como ácido. "E você não faz ideia do que aconteceu." Um murmúrio percorreu a multidão. Vozes se cruzando, os ânimos explodindo. O homem que havia ameaçado Lúcia ficou em silêncio, a bravura evaporando. Rosa também congelou, seus olhos se arregalando enquanto a verdade se revelava. Gabriel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Uma nova onda de emoções o atingiu com força. Como assim? O que isso significava? O que ele sabia sobre Lúcia? Aquela mendiga não era apenas uma mulher comum nas ruas, mas parte de um mundo que ele nunca conhecera. E a verdade que ele buscava agora parecia muito mais complicada. "Lúcia, é verdade?" ele perguntou, sua voz sendo sufocada pela urgência. Mas ela apenas balançou a cabeça, lágrimas nos olhos, o desespero misturado com algo que parecia alívio. "Eu não queria que você soubesse assim." Ela chorou, seus lábios tremendo. "Eu só queria proteger você." E então, antes que alguém pudesse reagir, um segundo homem emergiu do grupo. Ele vestia um terno elegante, e os traços em seu rosto mostravam uma familiaridade inquietante. Era o pai de Gabriel. Estava ali, de pé, com um olhar sombrio que fazia a multidão hesitar em murmúrios. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, a autoridade em sua voz clara como vidro. "Você vai se afastar dela!" A confusão se aprofundou. Gabriel tinha tanto a perguntar, tanto a entender, mas a presença do pai tornava tudo mais confuso. O que ele sabia? Por que nunca mencionou Lúcia? O que isso significava para a fortuna, para a família dele? A mulher que havia revelado a história continuava a olhar para Lúcia, os olhos cheios de determinação. Gabriel estava em um turbilhão. Segredos, mentiras e revelações o rodeavam como uma tempestade em seu íntimo. Ele não sabia em quem confiar e, acima de tudo, não sabia o que fazer a seguir. Ele sentiu o peso do ar, a necessidade de decidir. O que significava essa nova verdade para ele, para Lúcia, para todos? E enquanto as peças começavam a se encaixar de forma aterrorizante, a questão permanecia: o que viria a seguir? Ele estava pronto para descobrir? Gabriel estava paralisado, o coração martelando no peito. O caos ao seu redor era ensurdecedor. Os murmúrios da multidão cresciam. Lúcia havia revelado algo, e esse "não sou quem você pensa que sou" ecoava na sua mente como um tambor. O que ela sabia? O que mais estava escondido? "Lúcia, o que está acontecendo?" Ele gritou, desejando que as palavras pudessem cortar tudo aquilo. Antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo rasgou o ar. A mulher que havia levantado a foto avançou ainda mais. O rosto dela estava pálido e os olhos pareciam estar carregados de uma mistura de medo e determinação. "Pare!" ela gritou, interrompendo o clima tenso. "Vocês não sabem a verdade!" A multidão se virou para ela, interessada. O homem que ameaçava Lúcia hesitou e havia um ar de incerteza em seus olhos. A mulher se aproximou ainda mais e, com um movimento brusco, ergueu a foto mais alto. Gabriel viu e sua respiração parou. Era uma imagem clara de Lúcia, mas não como a conhecia. Limpa, vestindo um vestido deslumbrante, cercada por pessoas sorridentes. A legenda dizia:
A filha perdida do magnata. O retorno! Ele sentiu que o mundo desabava. Lúcia, uma mendiga! Na verdade, ela era parte de um mundo que ele nunca conhecera. Isso explicava a conexão estranha e forte que eles tinham. Mas o que estava acontecendo? Você é a filha do meu pai? Perguntou Gabriel, a voz embargada. A mulher parecia ter certeza, mas Lúcia, ela não confirmou. Apenas balançou a cabeça, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu só queria proteger você! Gritou Lúcia, o desespero evidente em sua voz. Não era a hora! Eu não queria que você soubesse assim. A cena era surreal. O homem que estava ameaçando Lúcia agora parecia confuso, como se o conteúdo da foto tivesse desferido um golpe na postura dele. Rosa continuava imóvel, seus olhos arregalados de choque e de proteção. Até que um terceiro homem emergiu do grupo, vestindo um terno elegante. Gabriel reconheceu imediatamente o pai. Ele estava ali, de pé, e o olhar sombrio dele fez a multidão hesitar. O que está acontecendo aqui? Gritou o pai, a autoridade em sua voz clara. Você vai se afastar dela. O avô de Gabriel, escondido sob uma aparência de velho dono de uma fortuna, agora parecia um gigante. Ele parecia saber mais do que estava disposto a revelar. A tensão entre os dois homens era palpável. A batalha não era só pela verdade, mas também pelas vidas que estavam em jogo. Gabriel estava em um turbilhão, perguntas se acumulando como uma avalanche. Mas então, uma voz cortou o silêncio que se instaurou. Eles não são os únicos que têm segredos, gritou a mulher com a foto, seu tom carregado de uma revelação. Lúcia não é a única filha perdida. O impacto foi como se alguém tivesse jogado uma bomba na praça. Gabriel sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que isso significava? Mais uma irmã? E sua mãe, onde estava? Os olhares da multidão mudaram. Agora não estavam mais apenas concentrados em Lúcia, mas em todas as revelações que estavam prestes a desagregar suas vidas. O que você quer dizer com isso? Perguntou Gabriel, tentando entender o que estava sendo revelado. Lúcia tem um passado que você não imagina, Gabriel, a mulher disse, sua voz tremendo. Vocês são parte de algo muito maior, e há pessoas que farão qualquer coisa para manter isso em segredo. A multidão começou a murmurar. Assombração e curiosidade pairavam no ar. O homem do terno, o pai de Gabriel, parecia perder o controle da situação. Rosa, já tão valente, olhava para Lúcia com uma mistura de preocupação e desespero, o elo de proteção se fortalecendo a cada momento. Por um instante, tudo o que Gabriel conhecia escorregou por entre seus dedos. Ele teve a estranha sensação de que a verdade estava se formando ao redor dele como uma tempestade, e não haveria como escapar. O que ele faria agora? E se essa história de filhas perdidas e segredos enterrados fosse mais do que ele pudesse suportar? Ele piscou rapidamente, a confusão se instalando em sua mente. Não estava pronto para essa montanha russa de emoções. Ao olhar para Lúcia e o pai, ele viu que a batalha estava apenas começando. Naquele momento, soube que tudo o que pensou que sabia, tudo o que construiu, poderia desmoronar a qualquer instante. A pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade? Gabriel estava paralisado, o coração martelando no peito. O caos ao seu redor era ensurdecedor. Os murmúrios da multidão cresciam. Lúcia havia revelado algo. E esse "não sou quem você pensa que sou" ecoava na sua mente como um tambor. O que ela sabia? O que mais estava escondido? Lúcia!
O que está acontecendo? Ele gritou, desejando que as palavras pudessem cortar tudo aquilo. Antes que ela pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo rasgou o ar. A mulher que levantara a foto avançou ainda mais, o rosto pálido e os olhos transbordando uma mistura de medo e determinação. Pare! Ela gritou, interrompendo o clima tenso. Vocês não sabem a verdade. A multidão se virou para ela interessada. O homem que ameaçava a Lúcia hesitou, a bravura derretendo-se. A mulher se aproximou e, com um movimento brusco, ergueu a foto. Gabriel viu e sua respiração quase parou. Era uma imagem clara de Lúcia, mas não como a conhecera. Limpa, vestindo um vestido deslumbrante, cercada por pessoas sorridentes. A legenda dizia: a filha perdida do magnata, o retorno. Ele sentiu como se o mundo desabasse. Lúcia, uma mendiga? Na verdade, parte de um mundo que ele nunca conhecera. Isso explicava a conexão estranha que eles tinham. Mas o que estava acontecendo? Você é a filha do meu pai? Perguntou Gabriel, a voz embargada. A mulher parecia ter certeza, mas... Lúcia! Ela não confirmou, apenas balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu só queria proteger você, gritou Lúcia, o desespero evidente em seu tom. Não era a hora, eu não queria que você soubesse assim. A cena era surreal. O homem que estava ameaçando Lúcia agora parecia perdido, como se a foto tivesse desferido um golpe em sua bravura. Rosa olhava para Lúcia, uma mistura de preocupação e desespero, o elo de proteção se fortalecendo. Mas então, uma reviravolta devastadora. O pai de Gabriel começou a se afastar, a expressão de ódio se espalhando pelo rosto. Numa fração de segundo, ele puxou um celular do bolso e disparou uma mensagem. Foi rápido, um brilho nos olhos cínicos, um olhar que dizia que havia algo mais obscuro. Então você não só esconde sua irmã, ele disse com a voz amortecida, como também fez dela um alvo. Gabriel franziu a testa, o nó na garganta aumentando. O que ele quis dizer? Mas antes que ele pudesse perguntar, um carro preto apareceu, parando abruptamente na calçada. As portas se abriram e homens vestindo terno escuro saltaram, tão rápidos que pareciam sombras. A multidão retrocedeu e Gabriel sentiu o coração acelerando. Ao mesmo tempo, Lúcia gritou descontroladamente. Ela estava prestes a se desvencilhar de Rosa quando um dos homens se precipitou na direção dela. A tensão armou-se como um arco prestes a disparar. Gabriel viu tudo acontecer em câmera lenta. Lúcia! Ele gritou, tentando atravessar o espaço que o separava. Mas antes que pudesse alcançá-la, foi como se um paredão invisível se erguesse entre eles. O homem que se aproximava de Lúcia soltou um riso que ecoou, frio e ameaçador. O jogo acabou, querida, ele disse, lhe dirigindo um olhar triunfante. Você pensou que poderia se esconder para sempre? Sua herança já é minha. Gabriel congelou. Herança? O que isso significava? Ele olhou para Lúcia, que estava pálida, e tudo nela gritava pela verdade que estava prestes a ser exposta. Não, você está mentindo! Lúcia retorquiu, mas a voz dela tremia. Os olhares dos dois homens que acabaram de chegar eram preenchidos por raiva e determinação. Rosa, com uma expressão protetora, avançou lentamente, mas Gabriel estava surdo para tudo, mergulhado em uma torrente de perguntas. Fosse qual fosse a verdade que estava sendo revelada, agora parecia mais devastadora do que ele poderia imaginar. E então, uma das pessoas na multidão,
Um homem que viu tudo acontecer gritou: "Vocês estão brincando com fogo! A verdade é mais sombria do que pensam." Gabriel mal conseguiu pensar, enquanto o eco da frase penetrou profundamente. Havia algo além da imagem da foto, algo que poderia transformar toda a sua vida. Ele sentiu um calafrio. A confusão e os gritos aumentaram. As palavras ecoavam em sua mente, e enquanto ele olhava para Lúcia, a compreensão parecia flutuar no ar. O que ele estava prestes a descobrir era muito maior do que um amor. Era uma rede de segredos, e agora não havia como voltar atrás. Todos estavam prestes a ser capturados pelas correntes da verdade. Pois, naquele momento, a verdade balançava na linha entre o amor e a traição. A pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para proteger a única mulher que amava? A tensão estava no ar, cortante como uma faca. Gabriel olhou de Lúcia para o homem que quase a atacou. A revelação da foto ainda estava fresca em sua mente. A filha perdida do magnata ecoava em seus pensamentos uma frase aterradora que prometia mudanças profundas. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Então um barulho estrondoso cortou o ambiente. Um carro se aproximou. A porta batendo contra o meio-fio com um impacto que fez todos se virarem. A multidão hesitou, as vozes murmurantes dando lugar a um silêncio sombrio. O que estava acontecendo agora? Gabriel sentiu seu coração acelerar. O meio do frenesi, um homem alto e corpulento saltou do carro. Seus traços eram conhecidos. Era Henrique, o advogado de seu pai. Um homem que sempre pareceria mais um lobo, em pele de cordeiro. Seu olhar frio atravessou a multidão e pousou em Gabriel com uma intensidade que o fez reconsiderar tudo o que sabia. "Está na hora de acabar com isso", ele declarou. A voz carregava um poder absoluto, uma ordem que parecia fazer a multidão tremer antes mesmo de entender. Rosa segurou Lúcia, e Gabriel sentiu que as palavras dela ecoavam em sua mente. "Não sou quem você pensa que sou." O que Lúcia escondia? O que Henrique sabia? Que eles não sabiam. Era como se um dilema moral se desenrolasse diante de seus olhos. Uma verdade que não deveria ser exposta. "O que você quer dizer com isso?" Gabriel conseguiu perguntar, mal sabendo a profundidade de sua própria inquietação. Henrique então olhou para Lúcia, com um sorriso desdenhoso. Ele se aproximou e disse, como se estivesse falando de um objeto sem valor: "Você está prestes a descobrir que tudo isso foi uma farsa. Lúcia não é apenas alguém da rua. Ela é uma peça fundamental em um jogo que vem de longe. E o preço é muito alto." A multidão estava em estado de choque e a adrenalina de Gabriel disparou. O que Henrique pretendia? Mas antes que pudesse perguntar, um apito estridente cortou o ar e um grupo de homens vestidos de uniforme chegou ao local. "A polícia? Mas eles não pareciam lá para ajudar. Estamos aqui para garantir a ordem", gritou um dos policiais, e a pressão aumentava em cada rosto. A tensão elétrica inibia qualquer movimento, e Lúcia ficou pálida como a morte. E aí, Henrique deu um passo à frente.
como se estivesse se preparando para um espetáculo. Ele puxou algo do bolso, e Gabriel franziu a testa. Um pendrive? Para quê? A resposta veio imediata, quando Henrique digitou freneticamente em seu celular algo que fez Gabriel gelar. O brilho das telas se acendeu, e um vídeo começou a ser projetado na tela de um dos carros da polícia. Um rosto familiar apareceu. Era o pai de Gabriel, mas estava em uma gravação. O olhar dele era frio, do tipo que mostrava que ele estava no controle de tudo, e então ele começou a falar. As palavras eram como lâminas cortando a confiança que restava dentro de Gabriel. Para proteger o legado, às vezes precisamos sacrificar peças do tabuleiro, dizia o pai, o sorriso cínico, nítido. As imagens mostravam várias reuniões, dinheiro em troca de silêncio e um plano que permeava tudo. Eles estavam ocultando informações sobre Lúcia. Mas ele não era o único que estava jogando. Lúcia agiu como uma marionete em um jogo cruel. "O que você fez?" murmurou Gabriel, os pés pesados como chumbo. Ele olhou para Lúcia, que estava prestes a desmoronar, mas uma centelha de força surgiu em seus olhos. "Você precisa ouvir a verdade!" Lúcia gritou, sua voz vibrando com uma mistura de raiva e desespero. Mas antes que ela pudesse continuar, a tela mudou e algo ainda mais chocante apareceu. Era uma outra gravação. Desta vez, Lúcia estava em uma sala, cercada por homens. Ela parecia diferente, confiante, elegante, não a mulher em trapos que ele conhecia. E o que mais o atingiu foi seu sorriso, arrogante e provocador. A gravação mostrava Lúcia entrelaçada em uma trama que envolvia muito mais do que imaginava. Uma conspiração que poderia destruir vidas. A verdade estava se desdobrando com tanta força que Gabriel mal conseguia processar. Ele havia se apaixonado por uma mulher que não era quem parecia ser. E agora todos estavam prestes a encarar uma tempestade que seus corações e mentes não estavam prontos para suportar. Um silêncio pesava sobre eles, enquanto a gravação terminava. Gabriel se sentia como se estivesse flutuando, preso entre o amor e uma traição devastadora. O que ele faria agora? O que a verdade significava para ele, Lúcia? E até onde todos iriam para proteger seus segredos? As perguntas gravitaram ao seu redor e a escuridão da revelação parecia engoli-los todos. A tensão estava no ar, cortante como uma faca. Gabriel olhou de Lúcia para o homem que quase a atacou. A revelação da foto ainda estava fresca em sua mente. A filha perdida do magnata ecoava em seus pensamentos, uma frase aterradora que prometia mudanças profundas. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Então, um barulho estrondoso cortou o ambiente. Um carro se aproximou, as portas batendo contra o meio-fio, com um impacto que fez todos se virarem. A multidão hesitou, as vozes murmurantes dando lugar a um silêncio sombrio. O que estava acontecendo agora? Gabriel sentiu seu coração acelerar. As peças já estavam em movimento, e ele tinha a sensação de que algo estava prestes a arrebentar. No meio do frenesi, um homem alto e corpulento saltou do carro. Seus traços eram conhecidos. Era Henrique, o advogado de seu pai, um homem que sempre pareceria mais um lobo em pele de cordeiro. Seu olhar frio atravessou a multidão e pousou em Gabriel com uma intensidade que o fez reconsiderar tudo o que sabia. Está na hora de acabar com isso,
Ele declarou. A voz carregava um poder absoluto, uma ordem que parecia fazer a multidão tremer antes mesmo de entender. Rosa segurou Lúcia, e Gabriel sentiu que as palavras dela ecoavam em sua mente. Não sou quem você pensa que sou. O que Lúcia escondia? O que Henrique sabia que eles não sabiam? Era como se um dilema moral se desenrolasse diante de seus olhos. Uma verdade que não deveria ser exposta. O que você quer dizer com isso? Gabriel conseguiu perguntar, mal sabendo a profundidade de sua própria inquietação. Henrique então olhou para Lúcia, com um sorriso desdenhoso. Ele se aproximou e disse, como se estivesse falando de um objeto sem valor. Você está prestes a descobrir que tudo isso foi uma farsa. Lúcia não é apenas alguém da rua. Ela é uma peça fundamental em um jogo que vem de longe, e o preço é muito alto. A multidão ficou em estado de choque, e a adrenalina de Gabriel disparou. O que Henrique pretendia? Mas antes que pudesse perguntar, um apito estridente cortou o ar, e um grupo de homens vestidos de uniforme apareceu. A polícia? Mas eles não pareciam ali para ajudar. Estamos aqui para garantir a ordem, gritou um dos policiais, e a pressão aumentava em cada rosto. A tensão elétrica inibia qualquer movimento, e Lúcia ficou pálida como a morte. E aí, Henrique deu um passo à frente, como se estivesse se preparando para um espetáculo. Ele puxou algo do bolso, e Gabriel franziu a testa. Um pendrive? Para quê? A resposta veio imediata, quando Henrique digitou freneticamente em seu celular algo que fez Gabriel gelar. O brilho das telas se acendeu e um vídeo começou a ser projetado na tela de um dos carros da polícia. Um rosto familiar apareceu. Era o pai de Gabriel, mas estava em uma gravação. O olhar dele era frio, do tipo que mostrava que ele estava no controle de tudo. E então ele começou a falar. As palavras eram como lâminas, cortando a confiança que restava dentro de Gabriel. Para proteger o legado, às vezes precisamos sacrificar peças do tabuleiro, dizia o pai, o sorriso cínico nítido. As imagens mostravam várias reuniões, dinheiro em troca de silêncio e um plano que permeava tudo. Eles estavam ocultando informações sobre Lúcia, mas ele não era o único que estava jogando. Lúcia agiu como uma marionete em um jogo cruel. A verdade estava se desdobrando com tanta força que Gabriel mal conseguia processar. Ele havia se apaixonado por uma mulher que não era quem parecia ser. E agora todos estavam prestes a encarar uma tempestade que seus corações e mentes não estavam prontos para suportar. Um silêncio pesava sobre eles enquanto a gravação terminava. Gabriel se sentia como se estivesse flutuando, preso entre o amor e uma traição devastadora. O que ele faria agora? O que a verdade significava para ele e Lúcia? E até onde todos iriam para proteger seus segredos? As perguntas gravitaram ao seu redor. E enquanto ele olhava para Lúcia, a compreensão, o que ele estava prestes a descobrir, era muito maior do que um amor. Era uma rede de segredos e agora não havia como voltar atrás. A pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para proteger a única mulher que amava? Mas, antes que pudesse organizar seus pensamentos, um grito cortou o ar como um facão. O homem que estava ao lado de Henrique virou-se subitamente,
segurando o celular na mão, e lançou as imagens de um outro vídeo, ainda mais chocante. O olhar aterrorizado de uma mulher presa em um quarto escuro com correntes nos pulsos e o rosto inchado. Gabriel reconheceu a mulher. Era sua mãe. A revelação desabou sobre ele como um peso insuportável, o coração parando, os olhos se arregalando. Sua mãe conhece os segredos, disse Henrique, a voz um sussurro malicioso. E se você não se calar, ela pagará o preço. O mundo girou, a dor se intensificou, e Gabriel se sentiu afundar na realidade cruel. Tudo o que acreditava sobre sua... Ele estava prestes a adentrar um abismo de mentiras que relacionava seus sentimentos mais profundos e sua própria história a segredos enterrados sob a superfície. Como ele poderia lidar com isso? E assim, num instante de desespero, ele percebeu que no exato momento em que estava prestes a lutar pelo amor de Lúcia, ele também estava lutando para resgatar a verdade e a vida de sua mãe. Agora, tudo estava em jogo. E no coração daquela confusão, a única coisa que ele sabia era que a verdade, quando revelada, poderia destruir muito mais do que apenas a si mesmo. O que viria a seguir? As próximas escolhas moldariam não apenas seu destino, mas a vida de todos ao seu redor. Gabriel sentiu seu mundo despencar ao ver a gravação com o rosto da mãe. O olhar dela estava perdido, e o aperto no peito de Gabriel se transformou em uma tempestade de emoções. O que ele poderia fazer agora? Tudo piorava. E a revelação que havia surgido como um pesadelo estava prestes a desmoronar sobre eles. Quietou, Gabriel, sua voz ecoando, mas soando pequena no caos. Ele olhou para Lúcia, resplandecente e ao mesmo tempo devastada. Oh, como você pode esconder isso de mim? Lúcia desviou o olhar, a expressão de dor contorcendo seu rosto. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre os ombros dela. Ela queria responder, mas as palavras pareciam presas na garganta, sufocadas pela desilusão. No meio do tumulto, Henrique, ainda com um olhar maligno, não parava de rir. A motivação dele era clara. Uma traição profunda. A multidão estava atenta, o clima pesado e elétrico. A tensão crescia quando um dos homens de Henrique deu um passo à frente, encarando Gabriel diretamente. E se eu te dissesse que isso é apenas o começo? Disse ele, com um sorriso sarcástico. Mais uma vez, o pânico tomou conta de Gabriel. O que mais eles escondiam? Então, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma explosão. Um carro explodiu a alguns metros deles. O barulho atravessou o ar, e uma onda de choque fez todos recuarem. Areia e detritos voaram por todo lado. Gabriel se virou instintivamente para proteger Lúcia. Mas não havia tempo. Uma rajada de som os atingiu, fazendo com que Lúcia caísse de joelhos, atordoada. O que estava acontecendo? No meio do caos, as pessoas começavam a gritar e correr. E o que antes era uma cena carregada de condenação, agora se transformou em pânico absoluto. Gabriel se levantou, seu instinto de proteção ressurgindo com mais força. Lúcia! Ele gritou, jogando-se em direção a ela. Mas as pessoas estavam em desespero. Ficou paralisado, olhando para o burburinho em torno dele, incapaz de entender a origem da explosão. Foi quando Henrique começou a se afastar, rindo com uma satisfação sombria. Ele tinha planejado tudo, não apenas a revelação, mas a destruição total de Lúcia e seu novo amor. O homem era um monstro. E enquanto as pessoas buscavam refúgio, a verdade ardia no fundo da alma de Gabriel. Lúcia, precisamos sair daqui! Ele gritou, puxando-a para se levantar.
Mas uma dor aguda o interrompeu. Brotou do nada. É um tiro. Ele olhou para baixo e viu sangue. O mundo pareceu parar por um segundo, enquanto o frio da realidade o consumia. O tiro! Ele havia sido atingido. No instante em que o corpo dele caiu, ele viu Lúcia, seus olhos arregalados, sua boca se movendo em horror, sem som. O sangue escorria. Ele não conseguia sentir nada, apenas um calor desconfortável se espalhando. Mais gritos, mais confusão ao redor deles. Então, bem na sua visão turva, o que parecia ser um rosto familiar saiu das sombras. A última pessoa que esperava ver era a mãe. Mas não a mãe que conhecia. Era uma versão mais velha, marcada pelo tempo e, mais notavelmente, com um olhar de raiva no rosto. "Você destruiu nossas vidas!" Ela gritou, as palavras cortando o barulho. E, nesse momento, Gabriel percebeu que sua vida inteira não era apenas sobre Lúcia ou seu pai, mas sobre uma teia intrincada de segredos que incluía sua própria mãe. Enquanto ele caía, as vozes ao redor, os tiros, os gritos, tudo parecia compartilhar uma única verdade. A vida que ele conhecia estava desmoronando, e não havia como conter a avalanche. A linha entre amor e ódio, entre família e traição, se tornara indistinguível. O que ele faria quando tudo ao seu redor estivesse consumido pelo fogo da revelação? Lúcia o olhou, e o desespero nos olhos dela lhe disse que eles estavam apenas começando a entender o tamanho do abismo que se abria diante deles. Gabriel estava caindo na escuridão. O tiro, a dor, o caos, tudo parecia um pesadelo sem fim. Ele sentiu um calor intenso se espalhar pelo corpo, assim que o sangue começou a escorrer. E na confusão, o rosto de Lúcia ficou embaçado. Ele a ouviu gritar seu nome, mas a voz dela soava distante, como se estivesse em um sonho. O barulho, o nó na garganta, o impediu de articular palavras. Tudo o que ele poderia fazer era encarar aquele olhar de desespero. E então ela se aproximou e o segurou pelos ombros, os olhos dela brilhando com lágrimas. "Você precisa lutar!" ela gritou. "Não deixe que isso acabe assim!" Mas Gabriel estava perdendo a batalha interna. A dor, a confusão, era querido demais. E tudo parecia tão distante. O mundo ao seu redor virou uma maré de sombras. Ele se lembrou de Lúcia, do que havia sentido, de como ela o havia mudado. E naquele momento, toda a energia que poderia ter, ele direcionou para ela. "Ei, Lúcia!" ele murmurou, sua voz quase um sussurro. E então, algo dentro dele se reergueu. A ideia de perdê-la era insustentável. Num impulso, ele tentou se levantar, mas o corpo não respondia. O desespero tomou conta, e quando ele olhou para Lúcia, que tentava se apoiar em Rosa, viu que a luta dela também era real. Ela estava cercada, os homens a pressionando, mas ela não estava sozinha. Lúcia foi forte, lembrando-se do poder que carregava dentro de si. Com um grito que desafiei tudo, Lúcia jogou todo o seu passado de volta na cara de Henrique. "Você acha que pode nos controlar? Eu sou muito mais do que você imagina." Sua voz ecoou, poderosa, e a determinação ficou refletida em seus olhos. O frio desespero que pairava na cena virou calor. O som da voz de Lúcia adentrou o espírito de todos, queimando a dúvida e alimentando a esperança. Era nesse momento que a multidão se transformou em um só corpo.
Todos percebiam que o medo só alimentava os opressores. Gabriel, mesmo com o sangue escorrendo, sentiu um fio de esperança se formar quando as pessoas ao redor começaram a se mover. Gritos de apoio surgiram como um eco de uma revolução. Ele respirou fundo. Concentrando-se em Lúcia e lentamente num esforço descomunal, ele se forçou a se levantar. Cada movimento era agoniante, mas a luz de Lúcia o guiava. "Não desista, Gabriel!" ela gritou, e com a força de um leão, Rosa empurrou um dos homens para longe. Gabriel viu Lúcia se libertar. A cena parecia um filme, mas era real e palpável. E mesmo enquanto a dor persistia, havia uma chama de coragem. Ele atravessou o espaço restante, cada movimento doendo mais, mas não parou. Quando finalmente chegou a Lúcia, ele a segurou com firmeza. "Estou aqui, não vou deixar você ir", sussurrou, olhando profundamente em seus olhos. A multidão parecia viva, as pessoas se unindo, desafiando Henrique e seus homens. O poder da verdade estava finalmente se liberando. Então, de repente, uma sirene soou ao longe. O policiamento começava a entrar em ação, e Henrique começou a perder o controle. Ele percebeu que tudo estava desmoronando, e a raiva no olhar dele era palpável. "Vocês não vão se safar disso", gritou Henrique, mas a determinação na multidão era mais forte. Com um movimento rápido, ele começou a se afastar, mas Gabriel não pensou duas vezes. Aproveitando a fraqueza que ele tinha, lançou-se contra Henrique, derrubando-o. O impacto fez com que as coisas começassem a clarear. O homem desonesto, que tinha manipulado vidas, agora estava sob os olhos da justiça. O som de tiros e gritos agora era substituído por murmúrios de alívio. As policiais chegaram, e a verdadeira verdade começou a surgir. Gabriel e Lúcia estavam juntos, envolvidos na luta, e sabiam que havia um longo caminho pela frente. Mas, com a mão um na outra, tudo parecia possível. "Obrigada por não desistir de mim", Lúcia sussurrou, limpando uma lágrima de seus olhos. Gabriel sorriu, sentindo a conexão crescer ainda mais forte entre eles. Enquanto o caos começava a se acalmar, a sensação de alívio misturou-se com o medo do que estava por vir. Eles tinham muito a enfrentar, muito a descobrir. Não era o fim, mas sim um novo começo. E enquanto a multidão se dispersava, a segurança e a força de um amor que florescera em meio ao caos resplandecia mais luminoso do que qualquer ouro. E agora, meu público incrível, este é o momento. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho explosivo. O apoio de vocês mostra que são verdadeiros fãs e ajuda a manter essa comunidade viva. Vamos mostrar que estamos todos juntos nessa!